basicamente, o texto que vocês leram, né? Porque na verdade, vou fazer um pouco o percurso, mas o texto que vocês leram para a aula de hoje foi o da Economia e Sociedade, tá? Que é, na verdade, um texto que tem algumas versões que ele está solto, porque ele é um texto importante, e ele, na verdade, é o primeiro capítulo do Economia e Sociedade, que é o Conceitos Sociológicos Fundamentais. Vocês leram, inclusive a versão que eu encontrei online é uma versão só do texto sozinho, mas em geral a gente lê ele aqui no Economia e Sociedade, que é essa edição brasileira que tem 2 volumes, feita pela UNB. É uma edição que eu gosto muito. Infelizmente eu não encontrei online para postar esse primeiro volume para vocês. E o texto que eu postei lá no Cigar, ele é português, é o português do Portugal. Mas é o conceito sociológico fundamentais. Mas eu gosto muito dessa versão aqui, da UNB, porque ela foi acompanhada pela revisão do Gabriel Com, que do meu ponto de vista é um dos autores que melhor conhecem o Weber no Brasil, né? O Gabriel Com, eu considero 3 autores hoje no Brasil que são especialistas em Weber, assim, de confiança. O Gabriel Com, que é da ciência política, o Carlos Sell, que é da sociologia. Não sei se vocês conhecem o Carlos Sell, não é o Carlos Steil, não, tá? Porque tem um Carlos Steil mais conhecido na antropologia, lá da URGS. Eu estou falando do Carlos Sell, que é da sociologia da Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. É um grande conhecedor também do Weber. E o Flávio Perucci, né, que faleceu recentemente, e é também um profundo conhecedor do Weber. Né? 3 autores brasileiros. Na verdade, eu incluo um 4º autor, que é o Michel Louvi, mas ele é franco-brasileiro. Né? Mas o Michel Louvi também é um 4º autor que, apesar de ser conhecido pelos seus estudos marxistas, de uma literatura marxiana, ele é um profundo conhecedor do Weber, assim como Maurício Trachtenberg. Na verdade, se eu começar aqui a pensar, né, eu citei, na verdade, o Gabriel Com, o Flávio Perucci e o Carlos Sell, porque são 3 autores que conhecem muito o Weber e que participaram de alguma tradução, da revisão de alguma tradução do livro, de livros do Weber, né? Mas a lista é um pouquinho maior, né? Eu começo a lembrar aqui na memória, não posso deixar de lado, falei do Lofi já, eu não posso deixar de lado o Maurício Trachtenberg, o próprio Florestan Fernandes, que era um profundo conhecedor dos 3 autores clássicos e conhecia assim numa profundidade, enfim, muito acima, por exemplo, do que eu considero a leitura do próprio Giddens, que é muito, enfim, né, é uma referência para pensar os clássicos, para fazer críticas aos clássicos. Mas é assim, esses autores são do nível, né, o Trachtenberg, o Lovi, o Sell, o Com, o Perucci são do nível do Aron, por exemplo, entende? Então, o texto de hoje é esse aqui, né? Então, vou colocar aqui o programa de novo para vocês, né? Que é o Economia e Sociedade, o conceito sociológico fundamentais, né? Hoje eu vou falar um pouquinho das primeiras, né, dos conceitos fundamentais do Weber. Daí, em seguida, a gente vai entrar na sociologia da dominação e da burocracia. Então, eu selecionei algumas leituras aqui desse ensaio de sociologia, que esse livro aqui, ensaio de sociologia, qual que é a importância histórica deles, gente? É uma coletânea de textos do Weber, que foi organizado pelo, né, ninguém mais, ninguém menos do que, né, o nosso Wright Mills, né? E foi ele que pegou esses textos e também coordenou a tradução para o inglês. E foi a partir da tradução desse livro para o inglês, dessa coletânea Ensaio de Sociologia para o inglês, né, organizado pelo Wright Mills, que o Weber começou a ser conhecido para além da Alemanha, que foi traduzido depois para o espanhol, que foi traduzido para outras línguas, inclusive português, né? E tardiamente foi traduzido para o francês. Né? Então, a segunda aula é esse texto, né? Daí depois uma semana a gente para ter o evento do PPGS e voltamos com esse texto aqui do Maurício desculpa, desse livro chamado Metodologia das Ciências Sociais, que tem 2 volumes, né, que foi organizado pela editora da Unicamp pelo Maurício Trachtenberg, né?
Então nós vamos ler um texto dele do volume 1, né, para falar sobre a neutralidade axiológica, entre outras coisas mais. Né? E a gente fecha com a última aula, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que vai ser uma aula fora do horário, do dia, né, normal, que é uma segunda-feira, né, na segunda semana de dezembro, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu estou sugerindo que vocês leiam essa versão, prioritariamente, porque essa é uma versão comemorativa, publicada pela Companhia das Letras, né, que foi publicada em 2004, em comemoração aos 100 anos da publicação da primeira edição da Ética Protestante, que foi publicada em forma de artigo, e que foi essa edição aqui foi revisada pelo Flávio Perucci. Então vocês estão vendo, né, que são autores aí que tiveram papéis importantes na revisão das traduções para o português. A geração de vocês é uma geração privilegiada, que tem boas traduções dos três autores clássicos, principalmente do Weber. O Weber tava, enfim, é mais recente. Quando eu falo mais recente, é anos 2000, né? Então, esses textos aqui, final dos 90, início dos 2000, que você vai ter essas últimas traduções do Weber. Então, vocês são privilegiados e privilegiados por terem, né, em mãos boas traduções de um autor alemão para o português, né? Assim como a gente tem do Marx hoje, já consolidada. Por exemplo, as traduções mais recentes da Boitempo sobre o Marx são muito boas, né? Feitas direto do alemão. E é o caso dessas versões aqui do Weber. E daí, gente, eu queria, na verdade, antes de entrar lá no quadro comparativo, eu queria ouvir um pouco de vocês. E, assim, jogo aberto mesmo, eu queria ouvir sinceramente de vocês qual que é, enfim, não o nível de conhecimento, mas qual que é enfim, o que vocês já leram do Weber? Eu queria começar por aí, por quê? Porque dos três autores, o Weber parece que é o mais enigmático, assim, não sei, assim, e eu estou falando isso por conta enfim, da comparação que eu faço com a utilização que vocês fizeram do Marx, Durkheim e Weber na prova teórica, por exemplo, né? E aqui eu estou me referindo à prova para entrar no mestrado que essa turma fez. Mas não só isso, em comparação também às outras turmas, as turmas anteriores, que eu trabalhei o Weber, né? Seja do mestrado ou doutorado aqui na sociologia, e também por conta de uma certa dificuldade que não só eu, mas alguns professores têm encontrado em apresentar o Weber na graduação. Então eu queria começar um pouco, por isso que eu falei para vocês terem um pouquinho mais de paciência, talvez esse encontro de hoje seja um pouquinho mais longo, mas eu precisaria ouvir um pouco de vocês, sinceramente, o que vocês já leram do Weber? O que vocês já ouviram falar do Weber? Para que eu consiga estabelecer, enfim, a partir dessa primeira aula que eu preparei, uma comunicação coerente com o nível de conhecimento que vocês têm do Weber. O que vocês têm a me dizer? Boa tarde. Eu vou falar primeiro, então, já que teve um tempinho aí para. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Bom, professor, assim, a leitura que eu tenho do Weber é essa. Que eu posso dizer assim, que eu li mesmo com dedicação, sei lá, com atenção. Foi aquele primeiro livro dele. Primeiro livro. Nossa. Não, quase que eu fui como que assassinado chama? aqui no texto. Claro, cuidado, hein? Ciência como vocação. Ciência e política, duas vocações. Foi para a prova de monitoria em ciência política, que inclusive eu passei, né, para ser monitor, porque eu gostei muito do texto, mas já não tenho muita lembrança. E agora eu estou lendo A Ética Protestante, essa versão mesmo da Companhia das Letras. E é um título que eu gosto muito, do Weber. Eu até gostaria que a gente se debruçasse apenas nele, para a gente ter um cuidado com a obra desse autor tão importante.
Não terminei de ler o livro todo, mas eu gosto muito. Ok. Quem mais? Boa tarde. Oi, Cláudio. Então, eu, assim como o Fernando, eu tive mais leituras do Weber na minha época de graduação, e aí na verdade, eu me dediquei à leitura da Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, né? Eu estava realmente interessado em compreender um pouco melhor essas relações entre a crença, né, as crenças religiosas e a economia, e também a caracterização da sociedade moderna. Mas faz um tempo, né? Da graduação até os dias atuais, faz muito tempo. E aí agora tive esse contato, né, retomado. Aliás, eu também tive, na verdade, algumas leituras de literatura secundária, artigos. Eu tive também interessado no conceito de racionalidade, nos conceitos de racionalidade do Weber também, que estão ligados também aos meus propósitos de pesquisa, né, interlocução com Habermas, mas, então, minha leitura tem sido circunscrita a esses aspectos. Ok, obrigado. Boa tarde, está me ouvindo, professor? Sim. Bom, minha formação não é em sociologia, né? Eu não me formei em sociologia, eu me formei em administração, mas por curiosidade eu já li a Ética Protestante, há uns 6, 7 anos atrás, se não me engano. Justamente essa versão aí que você apresentou, essa verde aí. E outras coisas que eu li sobre ele, assim, foi agora para fazer a prova, eu li algumas coisas sobre Weber. E, assim, eu tenho esse conhecimento superficial. Eu já li a Ética Protestante, já li algumas coisas sobre ele, mas não nenhuma outra obra, a não ser a Ética Protestante. Li outras coisas, assim, relacionadas. Enfim, é isso. Ok. Terminou, Fábio? Terminei, pode falar. Então, eu me graduei, né? Como vocês sabem, em História pela UEG. Eu tive uma disciplina específica que estuda os métodos e a teoria histórica, né? A historiografia e toda essa teoria que foi alavancada por vários autores durante toda a história, né? E teve uma parte especial que era do Weber. Então, eu estudei a historiografia weberiana na graduação. E meu orientador de TCC e de duas iniciações científicas que eu tive na época da graduação, ele era weberiano. Eu já peguei por curiosidade, por espontânea vontade para ler o Ética Protestante, li metade dele. E também já peguei para ler política como vocação, né? Só que esses dois livros do Weber que eu peguei para ler são de todas que o professor não iria indicar. Uma é da Martin Claret, outra é daquela azul, né? Eu comprei lá na UEG, mas enfim, foi o contato que eu tive, eu estudei mais pela questão historiográfica do Weber, né? O Weber como historiador. E li muita coisa sobre ele, na época quando eu estudei, e toda a minha carreira da graduação, eu tive contato com ele. Diretamente ou indiretamente, porque ele é um autor muito, mas muito influente na historiografia. E Okay. Isso. Obrigado, Rafael. Sim, professor. Lucas falando. Oi, Lucas. Eu sempre falo de maneira muito apaixonada pelo autor, mas não pelo nível de conhecimento que eu tenho dele, senão pela curiosidade de aprender mais sobre. Eu acabei lendo até bastante Weber, se pensar assim, mas foi mais informalmente do que formalmente, infelizmente. Li Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, vários textos do Metodologia das Ciências Sociais, li artigos específicos do Ensaio de Sociologia, que acabei, dos clássicos, é os que eu consegui comprar quase todos físicos e no idioma que eu queria. Então eu tenho os 2 volumes do Economia e Sociedade numa edição maravilhosa mexicana. Então acabei me debruçando com textos esparsos quando eu queria conhecer alguma coisa de maneira mais informal. Mas essa admiração que eu tenho é mais pela forma como foram desenvolvidos estudos pós-Weber, a forma como ele concebe
a sociologia vai desembocar numa grande escola, alguns chamam de escola de Chicago, mas a gente pode pensar no internacionalismo simbólico como um todo, e todas as vertentes que vêm de uma sociologia da cultura, e uma sociologia da arte e uma sociologia da interação, que é muito interessante. Então, por isso, gostar muito de Weber, porque ter curiosidade pelos fundamentos e ter curiosidade pela forma de pensar do autor, especialmente através da história. Então, eu que gosto muito de pensar e pesquisar pela história, Weber é uma referência importante. Ok. Obrigado. Milena, Paulo, Rodrigo. Eu tive, assim, o meu contato com o Weber é mais do que eu tive no ensino médio mesmo, então a Ética do Capitalismo e Espírito Protestante por cima, alguns trechos, eu nunca li uma obra dele completa, já li alguns trechos bem por cima, e aí aquela coisa da ação social, né, e aí afetiva, tradicional, e da racionalização do mundo social, então só os conceitos bem por cima, assim. É um autor que eu estava até dando li agora, né, mas assim, antes desse contato eu nunca tinha lido, e tem alguns termos dele que são novos, tem algumas perspectivas dele que eu já vi que vão me interessar, mas não é um autor que eu conhecia antes, assim, só no ensino médio, bem por cima, e não foi também um autor que a gente se aprofundou quando eu estava no ensino médio, meu professor de ensino médio que se aprofundou. Ok, Milena, obrigado. Caiu aqui. Tá bom. Obrigado, querida. Professor Rodrigo falando agora. Oi, Rodrigo. Na graduação, né, de onde eu vim, a gente estudou muito Weber, a gente teve que estudar principalmente a ética protestante, que é o básico ali, do capitalismo, mas ciência como vocação, política como vocação, tudo isso foi parte ali da graduação, só que eu tive que estudar por fora mesmo, que me interessa muito em Weber, dos trabalhos que eu fiz também, até hoje acompanho, é muita parte dele, a contribuição dele para a sociologia da burocracia, né, e também da parte da técnica, porque eu trabalho muito também, estudo a parte de sociologia da ciência, e apesar de Weber não falar especificamente de tecnologia, nem ciência, ele trabalha com a questão da técnica, no Economia e Sociedade, acho que no capítulo 2, que é meio que assim um texto meio basilar para isso, para o conceito de técnica na sociologia, né, para quem estuda tecnologia e ciência. Então, sim, para mim, Rodrigo, obrigado. É muito forte também. Tá bom, obrigado, Rodrigo. Paulo? Então, professor, sobre o estudo de Weber, eu cheguei a ler alguns textos selecionados durante a graduação, mas eu sinto que poderia ser algo mais aprofundado, porque bem nos períodos em que a gente tem comumente o estudo de clássicos, etc., eu convivi com muitas greves aqui na universidade em que eu me formei, então acabou que esses estudos ficaram um pouco atropelados. Então, e posteriormente eu não tive nenhuma matéria optativa sobre o pensamento weberiano. Então, eu penso que dos três seria aquele que eu tenho mais lacunas a preencher, comparado ao Durkheim e o Marx. Paulo. Obrigado. Fala, Lander. No meu caso, sendo bem sincero, eu estudei Weber, mas via outros autores mesmo para a prova. Nunca tive um contato muito próximo, não. Ok. Quem mais? Adriano? Minha experiência com Weber, assim, de leituras na graduação, em relações internacionais, infelizmente a gente não tem, né? As únicas informações que eu tenho de Weber são aquelas do ensino médio, então é uma coisa bem rasa, eu vou ter que realmente correr atrás, sabe, dos clássicos mesmo, da sociologia. Tá bom. Mais alguém que não falou ainda, que gostaria de falar? Rafael, pode falar, Rafael. Eu tenho a impressão que eu vi mais sobre Weber na ciência política do que na própria sociologia quando eu estava na graduação. Tirando um contato que a gente teve com a ética protestante, uma obra que eu comecei a ler assim com mais vontade assim, só que ela é muito extensa e muito complexa, foi Economia e Sociedade.
Mas, fora isso, tem aqueles textos básicos, né, selecionados, a política com vocação e tudo mais, mas é bem raro mesmo uma leitura aprofundada de Weber comparado com os outros autores. Tá certo. Todo mundo falou, né? Olha, pessoal, vocês trazem aqui um diagnóstico que é um pouco padrão. Então, pronto, por exemplo, o Rafael está falando, na graduação eu vi mais Weber na ciência política do que na sociologia. Isso é um padrão no Brasil, né? A gente vê pouco Weber na graduação, né? Na área de sociologia. Ele é mais apresentado na área de ciência política. Uma outra coisa importante. Espera só um pouquinho, gente. Então, fica uma lacuna que às vezes é suprida só na pós-graduação, principalmente nos mestrados, né? Eu, por exemplo, na minha graduação, eu vi muito Weber na ciência política, então eu conheço os textos, né, mais interessados pela ciência política, que depois são absorvidos pelo Dahl, né, Schumpeter, né? Eu li, por exemplo, o primeiro texto do Weber que eu li foi Parlamento e Governo na Alemanha Reordenada. E a professora da ciência política, no primeiro ano de graduação, na ciência política 1, mandou fazer um fichamento do livro inteiro. Então vocês imaginem o trauma, né? Então, o que eu queria recomendar para vocês? Primeiro, confiem no programa e sigam esse caminho do programa para as leituras. Né? Primeira recomendação. Por quê? Porque tanto para o Marx como para o Durkheim, mas agora também para o Weber, eu fiz um percurso enfim, de aprofundamento do conhecimento sobre o autor, né? E eu digo para vocês que, enfim, o texto principal para ter uma entrada no Weber é esse capítulo 1 aqui do Economia e Sociedade, que é o texto que vocês leram para a aula de hoje, né? Que é esse conceitos sociológicos fundamentais. Ele é a chave para a gente ir entendendo um pouco mais o Weber e conhecendo o Weber. Agora, uma outra sugestão que eu dou, essa bibliografia não está no programa, mas esse livro aqui da coleção Grandes Ciências Sociais, esse específico aqui do Weber, né, que foi coordenado pelo Florestan e organizado pelo Gabriel Kohn, é uma boa entrada introdutória do Weber para quem está com dificuldade com o Weber. E é um texto que vocês leem no final de semana, assim. E por que esse texto é interessante? Porque, na verdade, você tem partes importantes de textos originais do Weber, né? A característica dessa coleção, que eu gosto muito, é que você é introduzido no autor pelo próprio autor. Então você vai ter aqui uma parte da ética protestante, você vai ter aqui uma parte do Economia e Sociedade, você vai ter uma parte do Metodologia das Ciências Sociais, ou seja, você tem partes importantes de textos que são textos fundamentais para entender a leitura entender a interpretação do Weber sobre a realidade social. Então, essa é a dica que eu dou para vocês no sentido de irem aprofundando o conhecimento sobre o Weber. Então, o máximo que vocês puderem ler do Weber agora, nessas próximas semanas, e se puderem seguir esse roteiro, né, por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, olha, o Weber, ele foi considerado em muitos lugares do mundo como o autor do século XX. E a Ética Protestante como a principal obra do século XX. Então, todos nós lemos a Ética Protestante. Mas, olha, eu digo para vocês, não dá para entender de fato o que é a Ética Protestante sem conhecer alguns conceitos fundamentais do Weber, como, por exemplo, a noção de afinidade eletiva, que não está na Ética Protestante. Porque, enfim, na perspectiva de produção do Weber, ele não vai fazer como o Durkheim faz, como o Marx faz lá naquele capítulo da mercadoria, de trazer a definição do conceito. A construção dos conceitos no Weber, primeiro, ele tem uma ferramenta que é o tipo ideal, que é uma ferramenta conceitual para formular conceitos, como eu diria. Então, na verdade, o Weber ele não formula conceitos, mas ele formula tipos ideais. E segundo, ele não vai trazer de cara já definições. Porém,
nesse texto específico da aula de hoje, os conceitos sociológicos fundamentais, você tem já uma estrutura de sistematização das ideias weberianas que são mais organizadas, mais organizáveis, mais, enfim, do meu ponto de vista, palatáveis para a leitura da gente que está estudando o autor. Então, eu recomendo fortemente que vocês comecem, né, quem já começou, que vocês façam urgentemente a leitura desse conceito sociológico fundamentais. Quem já leu, que releia, né, porque ele é uma base importante e eu vou tentar tratar principalmente disso na aula de hoje. Olha, eu não sei se vocês perceberam, mas eu parei de ficar encarando a tela, essa é uma das coisas que eu não vou poder fazer muito, porque tem me feito muito mal essa coisa do ecrã, então eu vou falar muito olhando para os livros aqui e tal, não vou conseguir olhar muito no face-to-face de vocês aí não, tá bom? Tem problema não, professor. Bem, então eu vou espelhar aqui a minha tela, tá certo? Para a gente começar então a tratar desse autor, que é o terceiro autor da nossa, enfim, nossa viagem, né? Nos clássicos, né? Terceira unidade aqui, terceira e última unidade da nossa teoria sociológica clássica, né? E eu, como eu disse para vocês, eu queria começar falando um pouquinho daquele quadro que eu apresentei para vocês lá naquela primeira ou segunda aula, ainda presencial, né? Nós tivemos 2 encontros presenciais só, né? E eu acho que no segundo eu trouxe esse quadro, se não me engano. Bem, nós estamos falando de um autor que pertence a uma escola, assim como Marx pertence a uma escola, Durkheim pertence a uma escola, não é? O Weber também pertence a uma escola que é a sociologia compreensiva alemã, não é? Ok. Depois eu vejo aqui os recados no nosso chat. E o Weber não é diferente, ele está produzindo a partir também de uma escola, é o principal nome daquilo que nós chamamos de sociologia compreensiva, ou sociologia compreensiva alemã, né? Alguns vão chamar de racionalismo, né? Bem, são 3 nomes importantes dessa sociologia, né? Não são os únicos, mas são os 3 mais conhecidos, que é o Max Weber, que nós vamos ver aqui, o George Simmel, que é, enfim, mais recentemente descoberto no Brasil, e eu acho engraçado que alguns autores vão trazer o Simmel para a sociologia contemporânea, e o Simmel é um autor, enfim, da sociologia compreensiva alemã, que a gente considera nos quadros aí, nos marcos da sociologia clássica, e um autor pouco conhecido fora da Alemanha, que é o Ferdinand de Tunis, né? E que é um nome importante não só por algumas coisas significativas que ele produziu, mas por ser um organizador da sociologia alemã nesse período aí de produção, final do século XIX, início do século XX, de produção da sociologia compreensiva, né? E como nós temos no Durkheim a referência francesa, nós temos a principal referência para o Weber, a Alemanha, né? E toda a cultura, a formação cultural, social, filosófica dessa região do mundo, desse momento histórico, né? O Weber é de família protestante, né? Enfim, descendente, né, de família alemã protestante, que não é algo incomum na Alemanha, assim como é muito comum no Brasil a gente ser de família católica, na Alemanha é muito comum ser de família protestante, apesar do catolicismo alemão ser também muito significativo. Aliás, a Igreja Católica Alemã ainda é, até hoje, a igreja mais rica do mundo, né, com exceção do Vaticano, que é um Estado e tal. E é uma igreja que tem uma característica de financiar o catolicismo e projetos sociais ligados ao catolicismo no mundo, por exemplo, na América Latina, né? Uma coisa importante que eu considero como elemento introdutório do Weber, nós tratamos aqui, antes do Weber, de 2 autores, o Marx e o Durkheim, que apesar de serem diferentes entre eles, são 2 autores que têm como ponto de partida a ideia de estrutura. São 2 autores que vão pensar a lógica da totalidade, que vão apresentar uma formulação da realidade social a partir de uma estrutura societária total, não é? O capitalismo no Marx, a sociedade científico-industrial no Durkheim. E no caso do Weber, o que nós temos? No caso do Weber, nós temos uma diferença entre o Marx e o Durkheim, porque o Weber, o ponto de partida dele é a agência, é a ação social, não é? Então, por que ele faz isso, não é? Por que ele parte de um polo diferente do Marx e do Weber?
porque na perspectiva do Weber, do que o Marx e o Durkheim, porque na perspectiva do Weber, a estrutura ela é, enfim, infinita, e ela é impossível de ser aprendida na sua totalidade, né? Eu trabalho com a perspectiva de que tanto Marx como Durkheim como Weber que vão articular essa questão da estrutura e da ação, da agência, enfim, da sociedade, do indivíduo da sociedade. Mas eles não fazem isso de forma tão integrada como fazem os autores da sociologia contemporânea. Inclusive, vocês vão ver muito bem isso lá na Sociologia 2, e a conferência com o Fernando Tregi vai introduzir um pouco isso, né? Qual é o grande debate da sociologia contemporânea com a sociologia clássica, né? É essa, enfim, articulação mais dialogal entre estrutura e ação, né? Eu vejo isso nos autores clássicos, mas isso não é tão explícito como é nos autores contemporâneos. De toda forma, nós temos de um lado o Marx e Durkheim partindo da estrutura e do outro lado o Weber partindo da ação. O Weber, na verdade, ele dialoga e ele, enfim, pode ser pensado comparativamente tanto com o Marx como o Durkheim. E nessa comparação com o Marx com o Durkheim, ele ora se aproxima, ora se distancia desses autores. Por quê? Por exemplo, o Marx. Ele tem uma aproximação nítida com o Marx no que diz respeito à crítica do capitalismo, né? A crítica do Marx ao capitalismo é uma crítica ácida, radical, e a crítica do Weber ao capitalismo também é uma crítica ácida, radical. Mas o que distanciam os dois? O que distanciam os dois é que, no caso do Marx, ele vai, enfim, pensar uma lógica de transformação. Então ele vai ter um posicionamento de pensar essa estrutura, criticá-la radicalmente e propor uma transformação dessa estrutura. E no caso do Weber, o que a gente vê é uma postura mais de resignação, né? Então, ora se aproxima, ora se distancia do Marx. A mesma coisa com relação ao Durkheim, né? Como eu disse, com relação ao Durkheim, ele ora se distancia ao assumir esse ponto de vista da ação, né? Então ele se distancia nitidamente do Durkheim com relação a isso, mas ele se aproxima na perspectiva da questão da neutralidade, né? Não é a mesma coisa nos dois autores, mas ambos os autores advogam uma perspectiva de uma ciência social construída a partir da neutralidade, né? Então, percebam, né, esses autores, eles também, né, enfim, podem ser pensados nessa lógica de aproximação e distanciamento. No caso específico do Weber, então, o que nós vamos ter é um autor que vai ter como ponto de partida a ação social, preocupado em entender as relações sociais, né, presentes no contexto da modernidade e, principalmente, as relações de dominação presentes nessas relações sociais, nas interações entre os grupos sociais, né? Bem, então eu vou voltar àquele quadro comparativo que eu apresentei para vocês naquela aula inicial, né, que vai tratar de três elementos: a questão da formulação, do método e das concepções. Com relação às concepções, algumas coisas elas são muitas vezes eu considero elas como concepções que fazem parte dos autores, mas que a gente não pode olhar os autores apenas a partir delas para evitar, de certa forma, um olhar preconceituoso, né, seja do Marx, do Durkheim e Weber, mas que são pontos importantes para entender as obras do autor e tentar se aprofundar e superar, de certa forma, alguns rótulos impostos a eles, né? Então, eu vou focar aqui na explicação do Weber, mas esse é um momento importante para vocês também perguntarem sobre Durkheim e Marx se acharem pertinentes, né? Mas, por exemplo, né, com relação à questão da modernidade, né? Com relação à questão da modernidade, o que explica a modernidade para o Durkheim, como a gente viu, né, é a passagem essa mudança, né, da solidariedade, né, que é a ideia de que você tem numa sociedade pré-capitalista tradicional um tipo de solidariedade considerada como mecânica, e daí nós falamos um pouco disso, a Flávia acho que trouxe um pouco disso para vocês, né? E que para o mundo moderno essa solidariedade ela muda para um tipo orgânica. E por que acontece essa mudança? Porque há um processo de complexificação da divisão do trabalho social. Então é isso que caracterizaria fundamentalmente a modernidade para o Durkheim. Para o Marx, né, é o advento do capitalismo, né? E para o Weber? Para o Weber é o advento da burocracia, que é a expressão fundamental dessa racionalização, né?
Então, enfim, né, são três autores que estão formulando perspectivas originais em entender a realidade moderna, mas são três autores do contemporâneo, uma sociedade na qual nós estamos inseridos ainda hoje, apesar das transformações que elas já tiveram, né, desde da formulação desses autores clássicos, né, mas cujas suas explicações desse mundo capitalista, científico industrial, racionalista, ainda tem na sua essência aquilo que é fundamental para entender o mundo ainda hoje, nesse início do século XXI. Né? Então, essa perspectiva de interpretar a modernidade passa pelo princípio que faz parte da essência da formulação de cada um dos autores. Né? No caso do Durkheim e do Weber, muito focados na perspectiva da interação, e no caso do Marx, na perspectiva da contradição. Né? Sendo que, como eu já falei, você vai ter em Durkheim e Marx a estrutura como ponto de partida, e no caso do Weber, a ação. Né? Essa formulação ela é possível porque você tem uma metodologia específica que possibilita isso. Né? No caso do Durkheim, o funcionalismo, a partir do positivismo, né? No caso do Marx, a dialética, a partir do materialismo histórico, e no caso do Weber, aquilo que nós chamamos de, né, método compreensivo, e daí eu vou tentar trazer um pouquinho isso daqui a pouco, né? A partir da lógica do racionalismo, da teoria do racionalismo, né? Onde você vai ter a própria relação sujeito-objeto diferenciada em cada um desses autores. Como nós vimos no Durkheim, né, o objeto determina o sujeito, ou seja, o fato social é algo dado. Né? Diferentemente do Weber, que vai dizer o contrário, que na verdade é o sujeito que determina o objeto. Por quê? Porque se a estrutura é um infinito incompreensível na sua totalidade, é fundamental que o indivíduo classifique, eleja, né, defina o aspecto da realidade que ele vai estudar. Então é nessa perspectiva fundamental que você vai ter o sujeito determinando o objeto, né? Completamente diferente da lógica durkheimiana, né? Da lógica francesa de pensar a sociologia, da lógica alemã de pensar a sociologia. Né? Então, esse método vai levar aquilo, né, que nós vimos como concepção de história, de política, de Estado, de sociedade. Principalmente a concepção de sociedade eu trago aqui, porque eu penso que ela é um rótulo que tem que ser superado, né, para evitar, de fato, desinteresse. O que mais me preocupa com relação aos autores das ciências sociais, sejam os clássicos, sejam os contemporâneos, são, às vezes, os desinteresses que algumas formulações impressas aos autores acabam impondo a eles, né, por parte dos estudantes. E nós, cientistas sociais, nós não podemos nos dar ao luxo, pelo menos na graduação e na pós-graduação, depois na carreira, enfim, até pode, de certa forma. Mas eu até acho que nem na carreira, né? Mas enfim, eu acho que nós não podemos nos dar ao luxo de não conhecer minimamente autores fundamentais das ciências sociais por conta desses rótulos. E muitas vezes eu vejo na graduação, principalmente, menos na pós, mas muito na graduação, alunos desinteressados em conhecer o Durkheim, porque vão dizer o Durkheim é um autor mais antropologia e eu sou mais ciência política, ou desinteressados em entender o Weber, porque o Weber é mais um autor da ciência política e eu sou mais sociologia, entende? Né? E muitas vezes uma lógica que não é uma lógica impressa pelo próprio corpo docente, mas muitas vezes imposta pelo próprio corpo docente dos cursos de ciências sociais aí presentes no Brasil. Né? Então eu sempre trago esse quadro, mas eu trago ele com muito, muitos senões, no sentido de que, olha, são pontos de partida a serem superados, inclusive. Né? Mas a concepção de história, né, do Weber, né, como o Weber não vai conceber a estrutura como uma estrutura total, possível de ser entendida na sua totalidade, né, a história para o Weber ela não tem um sentido como você vê, por exemplo, nitidamente no Durkheim, que é a ideia da linearidade em direção ao progresso, ou como na lógica marxiana, que é a história dialética com múltiplos fatores. Na perspectiva weberiana, você não tem um sentido nem, em direção ao progresso, ou nem, multifatorial, como você vê em Durkheim e Weber. Né? A história, na verdade, primeiro, ela é não naturalizada e ela não tem, de fato, esse sentido imanente que a gente consegue, por exemplo, identificar nos outros autores. Né? A concepção de política fica nítida no Marx, que passa pela luta de classes, fica nítida em Durkheim, que passa por uma lógica
de disputa mecanicista, muito baseado numa ideia de ciência social aplicada, né? E quando você vai para o Weber vai pensar também em luta, mas ele vai pensar mais na lógica de disputa, né, ou competição entre valores equivalentes, né? E por que ele pensa isso, né? Porque, enfim, diferente de Durkheim e Marx, que vai entender, por exemplo, as instituições, vou trazer aqui o exemplo do Estado, como instituições, enfim, compostas por algum tipo de conteúdo, né, que o direciona socialmente, o Weber vai dizer, não, o Estado ele não passa de uma burocracia, de uma estrutura burocrática, não tem um conteúdo, como você vê, por exemplo, em Durkheim, que vai dizer é uma instituição a serviço da sociedade como um todo, ou no Marx, uma instituição a serviço de uma parte da sociedade, uma classe social que é considerada a classe social que domina, né? O Weber não, o Weber ele olha para o Estado, ele olha para as instituições em geral, mas fundamentalmente o Estado aqui, ele vai dizer, não, é um aparelho burocrático, né, que serve para organizar a sociedade, né? Então, feita essa primeira, enfim, esse primeiro resgate comparativo, breve, né, eu queria entrar então, se vocês me permitirem, né, nos elementos fundamentais de apresentação do Weber. Então vamos lá. Primeiro, nós estamos falando de um autor que está dentro de uma escola específica que nós conhecemos como sociologia compreensiva ou sociologia compreensiva alemã. E como que a sociologia compreensiva weberiana entende, enfim, metodologicamente, o seu objeto? Primeiro, o ponto de partida não é estrutura e sim a ação, né? E na perspectiva dessa sociologia, toda ação é dotada de sentido próprio e produz interações. Então, vejam bem, o Weber está falando fundamentalmente em ação social. Então, não é ação individual, é ação social. Por que ação social? Porque todas as nossas atitudes, nossas posturas, né, elas vão gerar interação social, né? A tarefa da sociologia dessa perspectiva é compreender isso de forma interpretativa, né? É compreender interpretativamente a ação social dos indivíduos em suas relações sociais, né, na sociedade, né? E fazer isso, né, compreender interpretativamente, tentando explicar ela a partir das suas causas, né, dos seus cursos, dos seus efeitos. Uma coisa importante, inicialmente, de ser entendido no Weber, é que o Weber, primeiro, ele, diferentemente do Durkheim, que vai dizer a realidade social ela é dada e a gente só tem que descrevê-la, o Weber vai dizer não existe uma verdade única sobre a realidade. O que nós podemos, enquanto sociólogos, é apresentar uma compreensão interpretativa dessa realidade dentro de outras possibilidades de interpretação. E por que o Weber pensa assim? Porque o Weber vai dizer o seguinte, olha, nenhuma explicação sobre a sociedade tem apenas uma única causa. Em geral, né, aquele fenômeno social pode ser explicado por múltiplas causas, né? Então, o que nos resta enquanto pensadores sociais nessa perspectiva weberiana é apresentar uma interpretação a partir das nossas condições de encontrar as múltiplas causas, cursos e efeitos das ações sociais estabelecidas a partir da interação entre os indivíduos nas relações sociais em sociedade. Então percebam a diferença do Durkheimiano, né? Então não é só uma descrição da realidade que já está dada. Ele não vai pensar na chave do fato social, como o Durkheim pensa, né? Aqui é uma visão radicalmente oposta à ideia do fato social, né? Não é mais o objeto determinando o sujeito, mas é o sujeito determinando o objeto, no sentido de que eu, enquanto sujeito do conhecimento, eu selecionei os aspectos da realidade ao qual, enfim, eu quero estudar, eu quero entender. E ao selecionar esses aspectos da realidade ao qual eu quero estudar, eu quero entender, e eu vou tentar encontrar os múltiplos efeitos causais, né, presentes na explicação dessa realidade. E a minha explicação, né, a minha compreensão, o meu entendimento desse fenômeno, ele é interpretativo. Por quê? Porque, de repente, eu posso nem ter encontrado todas as causas, enfim, que correspondem a esse fenômeno, ou eu encontrei as causas elementares, fundamentais, né? Então, percebam, é diferente da lógica durkheimiana nessa perspectiva.
E a ação social, né? A noção de ação social. A ação social, ela sempre se refere com relação ao outro. Por quê? Porque as nossas atitudes, né, elas se orientam para o outro. Né? E isso vai significar, né, uma lógica de dependência mútua entre os indivíduos. Então, né, é um autor da interação social também nessa perspectiva. Né? Diferente da ideia de interação social que a gente vê no Durkheim quando ele vai pensar a estrutura, né, da consciência coletiva, por exemplo, determinando a consciência individual. Aqui, como a lógica, o ponto de partida é a ação social, a lógica também da interação passa por uma outra definição, que é dessa interdependência mútua entre os indivíduos. Porque toda ação social vai gerar, enfim, né, com relação ao outro, vai gerar interação social, ou seja, toda ação social se estabelece dentro de um tipo de relação social. Né? E eu vou tentar chegar no final da aula para explicar, enfim, quais são os tipos de ação social e os tipos de relação social que o Weber vai definir para pensar a realidade. Nessa perspectiva, o objeto da sociologia para o Weber é a ação social. Né? Ele quer compreender a percepção do sentido que nós, atores, nas relações sociais que nós estabelecemos, nós atribuímos, né, à nossa conduta. Ou seja, toda a conduta, toda a ação social que nós temos, né, na sociedade, ela tem, enfim, ela é embutida de um sentido. Toda ação social tem um sentido. Né? Até que o Weber vai definir 4 tipos de ideais de ação social, né, presentes na realidade. Nós vamos tentar chegar nisso ainda hoje. A sociologia compreensiva, então, como eu falei para vocês, não é descrever um fato que já está dado, mas é compreender de forma interpretativa, né, aspectos da realidade, fundamentalmente a partir da ação social. Consequentemente, é compreender de forma interpretativa a conduta humana dos indivíduos em sociedade, né, em grupos sociais. Né? O termo compreensão tem a ver com entendimento. Né? O que significa isso? Significa tentar, né, na medida das possibilidades da busca das causas, né, e efeitos das relações presentes nas relações sociais, a partir do sentido, né, atribuído à conduta dos indivíduos em sociedade, fazer isso tentando explicar os fenômenos por meio das proposições confirmadas pela experiência. Então, né, ele tem um percurso, vou trazer daqui a pouco esse percurso, né, que passa por essa lógica da história. Então, o Rafael falou, olha, eu fiz história na universidade e o Weber ele tem um papel importante na história. Por que o Weber tem um papel importante na história? Porque a sociologia weberiana é uma sociologia histórica. A produção de conhecimento do Weber na sociologia é uma produção de conhecimento que passa pela historiografia. Né? Tanto é que autores como Flávio Perucci, e eu gosto de citar o Flávio aqui porque eu gosto muito dessa definição, né? Depois vai dizer, os conceitos do Weber são histórico-desenvolvimentais. E como não tem esse termo no português, eu sempre tenho que citar o Perucci, porque ele que inventou esse termo que não existe em português. Né? Mas em que sentido ele quer dizer isso? Ele quer dizer o seguinte, que essa sociologia weberiana ela é tão historiográfica que até mesmo a definição dos conceitos passa pela exemplificação de elementos encontrados na história. Né? Então nós vamos ver isso nas formulações do Weber sobre os tipos ideais. São os conceitos do Weber. Né? E daí o Weber vai dizer aqui no comecinho dos conceitos sociológicos fundamentais, né? Nessa perspectiva a gente tem o sentido de compreendê-las, de oferecer uma interpretação daquele fenômeno social. Então, vocês leram a Ética Protestante, que é o livro do século XX, vocês vão ver que o Weber é super humilde, quando ele vai dizer, olha, eu quero explicar aqui como surge o capitalismo moderno, do ponto de vista de uma sociologia cultural, do ponto de vista culturalista, né? Contrafratual, mas eu estou apresentando apenas alguns elementos que ajudam a explicar o surgimento do capitalismo. Então, percebam, ele em nenhum momento ele está trazendo ali uma abordagem totalizante da explicação. Né? Primeiro, pelo princípio de que na concepção dele você não tem essa estrutura de forma a entendê-la na sua totalidade, ela é infinita nessa perspectiva da apreensão,
E segundo, porque ele vai levar a sério essa ideia da compreensão interpretativa dos fenômenos, apresentando-as como uma possibilidade de explicação, e não como a única explicação possível, como a gente via, por exemplo, lá no Durkheim. Tá certo? Então, qual que é a tarefa da sociologia nessa perspectiva? É a explicação causal dos cursos e efeitos da ação social. O ponto de partida não é a ação social, então explicar causalmente, né, a partir das múltiplas causalidades, do sentido atribuído pelas ações e o resultado disso nas relações sociais, consequentemente nas interações estabelecidas pelos indivíduos. Né? E as relações sociais passam por essa definição. São dependências mútuas entre os indivíduos. Nós estabelecemos relações sociais entre nós, então há uma interdependência entre nós. Mas essa interdependência ela também passa pela constituição de relações de poder e dominação. Então nós vamos ter uma aula para pensar isso concretamente. Vou trazer alguns elementos disso agora, mas na próxima aula a gente vai ver como isso funciona na perspectiva da burocratização do mundo moderno. E o Weber vai mostrar, né, como a burocracia possibilita esse tipo de dominação e de constituição de poderes indiretos que normatizam a conduta de vida dos indivíduos em sociedade. Né? É uma sociologia historiográfica, né, que até mesmo para formular os tipos ideais vai levar em consideração exemplos tirados na própria história da sociedade contemporânea, da sociedade moderna, trazendo aqui o termo weberiano. E é, consequentemente, uma sociologia que estabelece comparações. Para ele entender, interpretar, né, apresentar uma explicação interpretativa da realidade, nessa perspectiva da comparação, né, é que ele leva em consideração a lógica das múltiplas causalidades. E ao considerar as múltiplas causalidades, ele inevitavelmente precisa estabelecer comparações. O Weber vai fazer duas coisas fundamentalmente na sua obra. Ele vai classificar os fenômenos sociais, ele vai comparar os fenômenos sociais. Né? Então ele vai dizer, são as atitudes que explicam a conduta social. E daí, nessa perspectiva, nós temos que pesquisar a natureza dessas ações. Esse é o ponto de partida de uma sociologia weberiana. Né? Nós temos que procurar analisar essas atitudes, né, e entender como, né, se essas atitudes são afetadas ou modificadas por motivos e ações de outros indivíduos. Ou seja, nossa ação tem um sentido que nós atribuímos a ela, mas ela é transformada, enfim, modificada, ressignificada, reconsiderada na lógica das relações sociais. Então você atribui um sentido inicial à sua conduta e ela, enfim, tem um reflexo na conduta do outro. E, consequentemente, enfim, o sentido do outro tem um reflexo na sua conduta. Né? É nessa perspectiva que ele quer entender o papel dos indivíduos na sociedade. Então, você vai ter, enfim, autores que bebem do Weber para explicar fenômenos sociais, por exemplo, Bourdieu, e o Bourdieu vai dizer, né? Enfim, vamos pensar a religião a partir do campo social. Né? Mas quando ele está falando isso, ele está muito focado numa explicação weberiana, no sentido de que, para o Weber, você só, enfim, tem religião na medida em que você tem especialistas da religião. Não é? Ou seja, o papel de agentes sociais, né, atores sociais na realidade social concreta das instituições. Né? E ele está preocupado, o Weber, no caso, em entender, né, esse papel, enfim, dos indivíduos nessa perspectiva. Ou seja, nós, seres sociais, a ação social, né, que nós imprimimos na realidade social, ela tem um sentido, esse sentido é com relação sempre ao outro, e isso reflete no outro, assim como o sentido do outro reflete em mim. E é nessa interação social, nessa construção de sociabilidade estabelecida pelas relações sociais, né, concretizadas na ação social dos indivíduos, que você, enfim, você tem a lógica da sociabilidade. Enfim, quais são os... Enfim, eu quero falar um pouco do percurso e depois dos procedimentos do Weber para pensar toda essa lógica da ação social. O Weber, ele parte da ação social, mas é um autor que está produzindo uma forma de explicação da realidade social. Nesse sentido,
ele, enfim, vai desenvolver também, de forma original, uma perspectiva metodológica para entender essa realidade. E dentro dessa perspectiva metodológica tem um percurso, enfim, de que maneira que o Weber pensa, de que maneira que o Weber constrói as suas explicações da realidade. Qual que é esse percurso? A gente poderia pensar esse percurso a partir de 4 elementos. Primeiro, é um autor que sempre vai, enfim, ao fazer essa sociologia historiográfica, vai pensar hipóteses para a explicação dessa realidade. E a ideia do tipo ideal ajuda muito nisso. Daqui a pouco eu trago uma definição de tipo ideal para vocês, pelo menos inicial. Né? Segundo, é claro que não é exatamente nessa ordem, tá certo? Segundo, análise e exposição ordenada dos fatores históricos e combinados da realidade social na qual ele está estudando. Terceiro, resgate histórico do fenômeno estudado. Enfim, ele vai agrupar, ou seja, ele vai classificar, ele vai tentar estabelecer relações de causalidade, né, ou, enfim, estabelecer constelações, relações de causalidade entre, enfim, esses fenômenos. E quarto, avaliação das constelações possíveis no futuro. E o tipo ideal também ajuda muito nisso. Né? Ele ajuda tanto para pensar as hipóteses, como para pensar as projeções. Porque o tipo ideal, daqui a pouco eu vou trazer mais informações sobre isso, mas o tipo ideal, de certa forma, ele ajuda a classificar a realidade social que o Weber está estudando, mas ele também ajuda a exagerar nessa realidade, a apresentar essa realidade de forma caricatural, no sentido da gente conseguir percebê-la sociologicamente. Então esse é o Pois não. Perguntinha rápida. Pois não. Esse percurso dele, ele é atual ainda para quem pretende trabalhar com ciência social? Olha, eu diria que sim, mas eu estou tentando trazer aqui como que o Weber, né, assim, a lógica do Weber de produzir ciência. Eu vejo que muitos autores weberianos trabalham um pouco esse percurso, mas já, enfim, atualizaram a partir de outras leituras, de outros autores, né? O Flávio Perucci fazia muito bem isso na sociologia da religião, mas também na própria sociologia do conhecimento. Tanto é que o livro dele de livre docência, inclusive o pessoal que está fazendo o curso comigo de religião vai ler para a próxima aula. Esse texto aqui do Perucci chama O Desencantamento do Mundo, Todos os Passos do Conceito em Max Weber. É a tese de livre docência do Perucci lá na USP, que é o que na Universidade Federal a gente chama de o pedido de título para professor titular, né? É que nas estaduais é livre docente, nas federais é professor titular. Tem algumas mudanças na terminologia da carreira, mas basicamente é a mesma. Ou seja, o topo da carreira é professor titular ou professor livre docente. Para fazer isso tem que prestar um concurso, né? E uma das possibilidades do concurso é escrever uma tese, e foi o que o Perucci fez. E ele faz esse percurso. Eu identifico nesse livro esse percurso do Perucci. Né? Ou seja, enfim, ele faz esse movimento para analisar a própria obra weberiana, ele aplica o próprio método weberiano, entende, Lander? Então, voltando à sua questão, me parece ainda atual. Pertinente, aí vai depender das perspectivas, enfim, interesses de cada um de vocês. Né? Procedimentos. Então, enfim, a partir desse percurso, quais são os procedimentos dele da análise? Né? Que é uma coisa também que eu não vejo, não está tão presente na do Perucci, porque o Perucci está analisando a própria obra do Weber, né? Mas tem alguns elementos. Primeiro, interconexões entre fenômenos. Segundo, processo de comparação. Terceiro, busca de relações causais. 4, estabelecendo afinidades eletivas entre sistemas culturais. Né? Esses procedimentos eles estão interconectados na forma de olhar do Weber sobre a realidade. Né? E os tipos ideais eles são fundamentais por isso, porque eles ajudam a classificar, eles ajudam a fazer essa caricatura da realidade, enfim. Quando eu falo, né, essa apresentação exagerada do que é a realidade. Né? Porque muitas vezes essas interconexões entre fenômenos só são possíveis quando você classifica esses fenômenos, separando desses fenômenos características específicas desses fenômenos que não são de fato separáveis na realidade social, mas que, como um método heurístico, o Weber, enfim, separa para ter uma maneira de explicá-las.
Bem, como eu falei para vocês, né, ele vai estabelecer, né, interconexões, comparações, tentar entender as relações de causalidade, né? Não são as múltiplas causas sociais que definem aquele fenômeno estudado, mas as relações de causalidade presente neles. E também afinidades, né? Esse é um outro conceito importante, as afinidades eletivas entre sistemas culturais diferentes, né? O Weber vai fazer muito isso como método de comparação. Relação causal tem a ver com a própria forma de pensar do Weber, como eu falei para vocês. Por que a sociologia compreensiva ela tem a intenção apenas de apresentar uma interpretação? Porque os fenômenos são compostos de múltiplas causas, de múltiplas causalidades, né? E isso se faz nessa lógica, né, de entender o fenômeno social a partir dessa forma de pensar específica, enfim, por exemplo, do Weber, que passa por essa ideia da relação causal, que tem a ver com comparações, as causas e efeitos das ações, das próprias relações sociais, né? E tem a ver com isso que eu já trouxe em alguns momentos aqui, ou seja, tem a ver com essa perspectiva das múltiplas causalidades que caracterizam esse fenômeno. Então, por exemplo, vou trazer aqui nas próximas aulas a explicação do Weber das diferenças sociais. Então, o Marx vai falar em classe, não vai? O Weber vai falar em estratificação. E daí, no Weber, a estratificação ela não é fixa. No Marx, você tem a classe capitalista, a classe proletária, a classe, né, enfim, burguesa, a classe trabalhadora, né? Então, não é que está fixo, mas, enfim, está definido. São classes definidoras do capitalismo. No Weber, como ele vai pensar em termos de estratificação, essa estratificação ela tem múltiplos fatores. Ela pode ser pensada a partir de múltiplos fatores. Quanto mais causas você botar, mais complexo fica a explicação e mais completo fica a explicação do fenômeno. Mas nunca vai atingir a totalidade, porque a totalidade para o Weber é infinito. Então, por exemplo, pensar a estratificação. Vamos pensar aqui a sociedade dividida entre classe A, B, C, D e F, como se fazem nas pesquisas hoje, muito inspiradas por essa lógica weberiana, enfim. Reinterpretada pela lógica de Down, Schumpeter, né, Robert Down, o Schumpeter da ciência política, mas enfim, de origem fundamentalmente weberiana. Então, os estratos sociais, eles podem ser pensados por múltiplas possibilidades. A gente pode pensar a estratificação da sociedade a partir da renda, a partir da origem da renda, a partir da profissão, a partir do status da profissão, a partir da própria, enfim, legalidade ou ilegalidade da renda, a partir do local de moradia. Percebe? Enfim, entendeu? Você vai estabelecendo as causas, né, desse fenômeno, né, da explicação desse fenômeno. E, consequentemente, quanto mais causas, mais efeitos, né? Então, é nessa perspectiva que ele está pensando, enfim, essas múltiplas causalidades, né? E é por isso que é uma explicação, é uma interpretação, né? É uma das possibilidades de interpretação, não passa pela lógica da totalidade, né? Por conta disso, essa perspectiva. Bem, então eu queria falar agora desse conceito que para mim é um conceito-chave, é o conceito da afinidade eletiva e também o conceito de tipos ideais. Eu vou deixar o tipo ideal mais para frente, porque o tipo ideal para mim é essa, enfim, fabriquinha weberiana de fazer conceito, né? Então, em Weber não é bem conceito, é tipo ideal. Então, tipo ideal é o conceito em Weber. Então, vou tentar trazer uma explicação disso. Mas antes disso, eu falei aqui da questão da causalidade, eu queria falar também das afinidades eletivas, né? Por quê? Porque ela é famosa, né, esse conceito, porque é o que vai dar a base de sustentação da explicação do Weber do advento da modernidade aqui na ética protestante, né? Assim como eu falei para vocês na aula passada que As Formas Elementares do Durkheim não é um livro propriamente de sociologia da religião, eu vou dizer também na aula do Weber, quando a gente for falar da ética protestante, esse livro não é um livro propriamente de sociologia da religião, né? Na ética protestante você tem uma explicação interpretativa, né, parcial do Weber para o advento do capitalismo moderno, né? E como que ele faz isso? Estabelecendo afinidades eletivas, que ele aplica, mas não explica. Aparece 2, 3 vezes aqui a afinidade eletiva no livro, mas, enfim, para você entender o que é afinidade eletiva, você tem que, enfim, percorrer outros textos da obra para entender, de fato, o que é afinidade eletiva. Vou tentar trazer aqui primeiro esboço
de sistematização. Primeiro, a afinidade eletiva tem que ser considerada como um tipo específico de abordagem recíproca entre duas configurações sociais e ou culturais distintas. E o Weber vai fazer muito isso. Por exemplo, o Weber vai comparar a agricultura alemã com a agricultura oriental, né? A agricultura ocidental e a agricultura oriental. Né? Ele vai comparar 5 grandes religiões mundiais. Né? Vamos ver se eu lembro aqui. O judaísmo, o cristianismo, o confucionismo, o budismo e o... como que é? Confucionismo... não é o marxismo, hein? Não vai fazer essa piada aqui, não. Mas, enfim, são 5 religiões, né, que, na verdade, está aqui nos ensaios de sociologia. Né? Enfim, para fugir da piada aqui, né? Das 5 religiões mundiais. Mas vamos lá. Aqui no ensaio de sociologia, nesse livro, A Psicologia Social das Religiões Mundiais, né, ele vai trazer essas 5 religiões também no próprio Economia e Sociedade, no último capítulo, se não me engano. Mas agora, enfim, vamos ver se eu... na hora que eu lembrar eu trago para vocês. Mas é isso, é o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, né, o budismo e o confucionismo, que esqueci. Então, ele, enfim, vai estabelecer relações de afinidades. Né? Ele vai estabelecer lógicas de analogia estrutural, movimento de convergência, de proximidade recíproca, de confluência mútua entre, enfim, 2 fenômenos culturais distintos. Ou seja, vai pensar, inclusive, em combinação e até mesmo fusão de 2 formas específicas, como, enfim, no caso da ética protestante e o espírito do capitalismo. Né? 4 dimensões importantes das afinidades eletivas. Né? Afinidade como correspondência, né? Eleição e escolha ativa mútua entre esses 2 fenômenos, então não é um fenômeno que vai incorporar o outro, né? Mas é, enfim, uma relação que é ativa das duas dimensões. Articulação, combinação, um terceiro elemento, uma terceira dimensão, e uma 4ª dimensão passa por essa lógica da criação de uma figura nova, né? a partir dessa fusão. Né? Então, vou dar o exemplo aqui. Capitalismo moderno é a fusão, enfim, de uma relação de afinidade estabelecida entre uma ética protestante, uma ética religiosa específica, de um determinado momento da história da Alemanha, né, com, né, aquilo que ele vai chamar de cultura capitalista ou espírito do capitalismo, que precede ao capitalismo moderno. Essa confluência, né, essa relação de afinidade vai dar origem ao capitalismo moderno. Uma outra coisa, diferente do que são as outras 2. Né? O Michel Louvi, que é um dos autores que eu trouxe aqui, tem um texto dele que ele vai dizer o seguinte, olha, tem 2 dimensões importantes para entender da afinidade eletiva no Weber. Primeiro, são 2, né, é o processo pelo qual 2 formas culturais, religiosas, intelectuais, políticas ou econômicas, né, ou uma forma cultural e ou estilo de vida ou interesses de um grupo social entram a partir de certas analogias significativas, né, parentescos íntimos ou afinidades de sentido numa relação de atração e influência recíprocas, de escolha ativa, de convergência e de reforço mútuo. Né? Então, essa é uma definição que ele traz a partir da leitura dele do Weber. Né? Então, como eu falei, na ética protestante do espírito do capitalismo, né, ele vai estabelecer, para explicar, né, o advento aqui do capitalismo moderno, afinidades eletivas entre certas formas religiosas e o estilo de vida capitalista. Né? Esse relacionamento de atração mútua e de mútuo reforço, que em certos casos leva a uma espécie de simbiose cultural. Né? Então, desse protestantismo, né, com esse estilo capitalista, você tem o advento do capitalismo moderno. Então, Weber vai deixar isso muito explícito. O espírito do capitalismo não é o capitalismo, né, mas é o que possibilitou o surgimento do capitalismo nessa afinidade, nessa simbiose, nessa fusão, né, com a ética protestante. Né? Que depois, enfim, ao se constituir enquanto capitalismo moderno, inclusive abandona esse elemento religioso da ascese intramundana, mantendo somente uma ética, né, que o Weber vai chamar de ética burguesa, destituída de prática religiosa, né, como se tinha, né, nesse processo de, enfim, pré-capitalista que possibilitou, que impulsionou o capitalismo. Então, toda essa explicação
nós vamos ter uma última aula só para falar sobre isso, ela se estabelece a partir da ideia de afinidade eletiva. E daí, Professor, então, pois não, pode falar. Sobre esse ponto, eu tenho uma dúvida, uma curiosidade, porque realmente me parece um tipo de entendimento semelhante ao processo dialético hegeliano, né? E aí eu não sei se o senhor teria a mesma leitura. A ideia, eu digo isso no sentido em que o Hegel realmente tudo o que há é o resultado de uma série de confluências, de enfrentamento de ideias ou estados de coisas que são opostos, e que de alguma maneira eles acabam, mesmo no enfrentamento ou por afinidade, de alguma forma se conectando e produzindo aí uma complexidade na realidade, que acaba sendo uma espécie de síntese, né, das relações anteriores. Então, não sei se essa impressão parece razoável para o senhor. Olha, então, a questão é que no caso do Weber, especificamente, o foco de análise dele dessas afinidades é na ação social. Então, por exemplo, o Weber, ele vai fazer todo o histórico da reforma protestante, lá na ética protestante, mas o foco de análise dele são grupos protestantes, por exemplo, calvinistas, de uma determinada região da Alemanha do final do século XIX e início do século XX. Entende? Então, o foco dele é a realidade social concreta, né? Passa pela construção das ideias, mas a lógica da afinidade eletiva aqui no Weber, ela está mais baseada nas relações sociais estabelecidas entre os indivíduos e, consequentemente, entre, enfim, essas formas culturais diferenciadas, do que principalmente focada na composição das ideias. Então, essa seria a grande diferença dele com o Hegel, entende? O ponto de partida dele continua sendo a ação social, as relações sociais, ou, né, fundamentalmente, a realidade concreta. Não sei se ficou evidente para você isso. Sim, isso ficou evidente, que, na verdade, eu penso assim, que, independentemente do objeto, né, se for uma questão conceitual ou real, me parece que há essa confluência, né? Parece que, realmente, do ponto de vista sociológico, nós podemos analisar em cada sociedade eventos que acabam contribuindo, né, um em relação ao outro, como causalidade para novos eventos. Né? Então, nós podemos, por exemplo, pensar o estado de espírito de uma nação que pode estar ali enfurecida, né, ou frustrada politicamente, e a proximidade de eleições, né, e certos fatos políticos ocorrendo, isso confluindo, por exemplo, em novos... Pode ser uma explicação de eventos sociais que surgem posteriormente, né, em função dessas tensões também. Bom, eu pensei por esse aspecto, assim, só isso. Não, mas é interessante, porque nós não podemos desconsiderar o papel da cultura alemã, né, e da própria filosofia na perspectiva do Weber, mas eu acho que ele, enfim, é mais evidente para mim a influência kantiana do que hegeliana. Mas de repente pode ter alguns aspectos hegelianos aí presentes, né? Principalmente nessa questão aí das afinidades eletivas. Assim, o que eu acho que... É claro que falar que tem hegeliana é muito arbitrário, né? Eu estou, digamos assim, estabelecendo arbitrariamente um raciocínio que parece semelhante, né? Não que ele necessariamente tenha bebido assim, desse legado, né, cultural, assim, intelectual, mas só me parece interessante essa construção de entendimento, seja por Hegel, seja por qualquer autor, ou por Weber mesmo, a ideia de que o que nós temos na realidade, ou na realidade social, enquanto fato social, pode ser também compreendido a partir de uma composição de fatores.
né, uma série de elementos que estão dispostos na cultura, ou como comportamento das pessoas, como tradição, que, em um determinado momento, a partir de certas condições materiais, tecnológicas, pode assumir aí um certo tipo de conexão, produzindo novos eventos. Então, e aí eu acho que o raciocínio dialético também pode ser uma maneira semelhante e profícua de entender esse tipo de relação causal. Eu concordo contigo. Inclusive, de certa forma, faço um pouco disso em algumas análises que eu estabeleço aqui do catolicismo contemporâneo, quando eu articulo enfim, alguns termos weberianos com a sociologia dialético, enfim, do materialismo histórico dialético, né, que bebe dessa fonte hegeliana. Eu concordo contigo, é possível. Mas na perspectiva aqui do Weber, a próprio estabelecimento dessas afinidades, ela passa por essa chave de leitura dos tipos ideais. Então, nessa perspectiva, ele se distancia, né, da lógica hegeliana, da lógica tanto dialética hegeliana como dialética materialista, né, marxiana. Por quê? Porque ele vai pensar isso a partir disso que ele está chamando de tipos ideais, né, que são os conceitos, ou seja, são os modelos desenvolvidos por Weber para formular as suas interpretações. Ou seja, eu estou trabalhando aqui a ideia de conceitos, mas os conceitos em Weber são tipos ideais. E o que são esses tipos ideais? Né? Enfim, uma definição inicial aqui, a gente poderia dizer, o tipo ideal é esse instrumento do método, né, presente na obra do Weber, para não só interpretar a realidade, mas fazer uma medição da realidade. Em que sentido? Uma certa classificação da realidade, enfim. Né? Uma medição na perspectiva de trazer algumas formulações dessa realidade que possibilita a sua classificação, a sua comparação, enfim, que possibilite pensar as causalidades, né, que dão origem a esse fenômeno social. Então, essa primeiro elemento da definição. Né? Passa também pela, como eu disse, o tipo ideal o conceito em Weber é o tipo ideal. Por quê? Porque passa pela formulação do seu próprio quadro de pensamento, né? Que tem a ver com essa ideia da representação da ideia, né? Mas também tem a ver com essa lógica de você, enfim, selecionar aspectos da realidade, né? Considerados pelo sujeito de conhecimento como significativo, como específico, né? Como característico daquela cultura específica estudada, né? E construí-la, né? Reorganizá-la, reestruturá-la num quadro ideal, né, do pensamento, né? No sentido de possibilitar a sua classificação, mas, sobretudo, de possibilitar também a sua interpretação. Né? E o grande exemplo disso tem a ver com os próprios, enfim, tipos ideais formulados pelo Weber para pensar a ação social. Né? Então, o tipo ideal, ele não é, enfim, por isso que eu falo que é uma espécie de fábrica de formulação de conceito do Weber, né? Porque ele é uma ferramenta cognitiva, ele não é um fim, mas um meio para se pensar, para se construir uma interpretação da realidade. Né? E é por isso que ele serve para comparar, para medir, né? Para encontrar o elemento geral, o elemento particular daquele fenômeno social que está sendo analisado, né? E que foi selecionado pelo indivíduo, pelo sujeito do conhecimento. Então, se vocês pegarem o texto que vocês vão ler para a terceira aula, que é aquele da Objetividade do Conhecimento das Ciências Sociais, vocês vão ver o seguinte, né? Tem lá uma certa explicação do que é tipo ideal para o Weber. Né? Ele vai dizer, o tipo ideal abre aspas, uma construção intelectual destinada à medição e à caracterização sistemática das relações individuais, isto é, significativas pela sua especificidade, tais como o cristianismo, o capitalismo, entre outros. Né? Então, mas não é a explicação toda, entendam?
não tem, enfim, na obra um momento onde ele vai trazer uma definição completa dos conceitos, né? Ou, né, quando eu falo conceitos, / tipos ideais, né? A gente vai encontrando isso ao longo da obra, e é por isso que eu gosto muito desse livro do Perucci, da livre-docência dele, porque ele vai fazer justamente isso com um conceito específico, que é o conceito do desencantamento do mundo, que é um conceito fundamental para pensar a secularização, o pluralismo religioso no mundo contemporâneo, né? E ele faz isso, interessante, né, porque o Perucci ele fez isso no momento, né, da história em que a gente ainda não tinha as tecnologias que nós temos hoje, enfim, de procurar as palavras-chave. Então ele fez isso, né, na unha, como a gente poderia dizer. Ele fez isso artesanalmente, né? Que talvez o grande resultado que ele teve, e que possibilitou, inclusive, dele produzir uma tese de livre docência, foi a possibilidade de ter feito isso artesanalmente, sem a utilização de um software que foi lá e encontrou os momentos da obra do Weber onde ele vai falar do conceito, né? Porque isso possibilitou que ele fizesse uma leitura sistematizada e relesse, né, grande parte daquilo que ele já tinha lido, com o objetivo de entender a definição específica do Weber para desencantamento do mundo, que é algo que o Michel Louvi fez com relação ao conceito de afinidade eletiva do Weber, mas diferentemente do Perucci, essa definição sistematizada do Louvi da definição de afinidade eletiva no Weber está meio que espalhado na própria obra do Louvi. Então você pega as obras do Louvi dos 80, dos 90, dos 2000, 2010, você vai encontrando, enfim, na medida em que ele vai utilizando a definição de afinidade eletiva do Weber, você vai encontrando a sistematização que ele vai trazendo, né? E eu tive a oportunidade, em conjunto com o Alan Coelho e o Rodrigo Camilo, de sistematizar esse conceito que é encontrado ao longo da obra do Louvi, né, claro, por uma explicação específica de um tema específico que nos interessa, que é o estudo da teologia da libertação na América Latina. Tive a oportunidade de fazer essa sistematização e compor, enfim, um quadro mais homogêneo de interpretação do que é o tipo ideal em Weber, a partir da interpretação do Michel Louvi, enfim. As tarefas aí da academia, né? Então, enfim, como que a gente explica na prática esses tipos ideais? Na própria definição dele da ação social, né? A definição do Weber da ação social passa pela caracterização de 4 tipos ideais de ação social. O Weber vai dizer, olha, ele vai trazer toda essa explicação que eu tentei trazer para vocês na aula de hoje, que está presente aqui principalmente nos conceitos sociológicos fundamentais, né? Do que é tipo ideal e do que é ação social e, enfim, na sistematização da ação social, ele vai dizer, olha, dito isso, né, eu quero informar que há 4 tipos de ação social que podem ser encontrados na realidade. 2 de modelo racional e 2 de modelo não racional. E quais são esses 4 tipos? É a ação racional com relação a fins, a ação racional com relação a valores, a ação afetiva e a ação tradicional. Daí o Weber, né, ele traz toda a explicação, e é uma coisa importante de entender quando vocês estão lendo o Weber, porque o Weber ele tem um jeito também de produzir, além de não trazer a definição completa do conceito, além de explicar o conceito, inclusive a partir de dados da própria realidade histórica, o Weber também ele traz toda uma explicação da realidade e lá na frente ele coloca um mais, vírgula, mas, eu disse tudo isso, porém, né? Então o que ele faz, por exemplo, quando ele vai falar, olha, um dos elementos do mundo moderno, racionalizado, burocrático, é que as esferas sociais constroem uma autonomia com relação à esfera religiosa. Isso é determinante para a gente pensar a modernidade, ou seja, a esfera religiosa não domina mais as outras esferas. Quais são? Ele vai dizer a esfera econômica, a esfera política, a esfera intelectual, a esfera estética, a esfera erótica. E daí ele dá toda essa explicação e lá na frente ele vai dizer, porém, essa autonomia é relativa. Daí muda tudo, né?
Enfim, ele está falando de autonomia, mas ele vai dizer, não, essa autonomia, na verdade, é relativa. A mesma coisa com relação aos tipos ideais. Quando ele separa a partir dos tipos ideais para classificar, por exemplo, as ações sociais, ele vai dizer, olha, há 4 tipos de ação social na realidade. Daí lá na frente vai dizer, mas olha, esses 4 tipos não são encontrados de forma pura na realidade. Né? O tipo ideal, inclusive, né, ele nunca é encontrado de forma pura na realidade, seja qual for, né, o tipo ideal na obra weberiana. No caso da ação social, são 4 tipos de ideais de ação sociais, né? Mas nenhum é encontrado de forma pura. Daí, ele, enfim, primeiro ele separa, depois ele diz que não é separado, e depois ele vai dizer, porém, né? Então ele fala, olha, tem 4 tipos de ação, mas esses 4 tipos de ação, na verdade, não estão separados na realidade. Porém, né, predomina o tipo de ação racional. Percebe? Então você tem que ir, enfim, né, por isso que esse termo histórico-desenvolvimental que o Perucci traz é muito sincero para entender, né, a obra do Weber, porque é exatamente isso, né? Não tem um capítulo, né, introdutório ali que ele vai sistematizar tudo como a gente via no Durkheim, por exemplo, ou como Marx tentou fazer no capítulo da mercadoria para explicar o capitalismo, né? Não tem, você não vai encontrar. A coisa mais sistematizada do meu ponto de vista é esse capítulo dos conceitos sociológicos fundamentais, e é por isso que eu sempre peço para vocês, né, começarem nele, né? Então, voltando à ideia dos tipos de ideais, então é isso que ele vai dizer. Olha, ele vai dizer, olha, tem 4 tipos de ação social. 2 racionais, 2 não racionais. Ação racional com relação a fins é o quê? Né? É aquele tipo de ação que é racionalizada e que tem um objetivo em vistas. E esse objetivo é sempre, predominantemente, na lógica weberiana, ele é predominantemente, esse fim, ele é predominantemente de ordem econômica. O segundo tipo é também racional, mas é com relação a valores. Então, são valores políticos, religiosos, estéticos, éticos, morais que você tem e que você age racionalmente a partir daqueles valores que predominam na sua vida. Né? Essas 2 formas são racionais. Tem um terceiro tipo, que é a ação afetiva, né? É o tipo de atitude que ocorre a partir da emoção, dos sentimentos, né? O que predomina são as emoções e os sentimentos, e a ação tradicional, que predomina são os hábitos e costumes, é o que o Weber vai falar, é a ação que acontece a partir de uma atitude que tem a ver com, né, isso é sempre feito, é desde sempre feito assim. Então eu continuo fazendo. Né? Então percebam que o tipo de explicação que ele dá em forma de tipo ideal, desses 4 tipos de ação social, que ele separa da realidade, mas que na verdade não estão separados, tem a ver com a lógica da conduta, do sentido da conduta. Então ele vai dizer, um tipo de ação ele é racionalizado que tem uma conduta que tem a ver com fins econômicos. O outro tem a ver com fins de valores, né, de crenças políticas, religiosas, éticas, estéticas, sexuais, né? E um terceiro tipo que é, enfim, sentimento. Um quarto tipo que é a questão dos hábitos. E ele vai dizer, olha, nós basicamente, né, quando agimos a partir desses 4 sentidos atribuídos à nossa ação, mas predomina a lógica racional. Então vamos pensar aqui, por exemplo, o ato do casamento. Né? Então você pode casar levando em consideração 4 sentidos. O tradicional, olha, todo mundo da minha família casa, a minha avó casou, minha tia casou, minhas primas casaram, né, meus primos casaram, meus tios casaram, meus avós casaram, né, meu vizinho casou, aqui na comunidade todo mundo casa, eu também vou casar. Então é uma atitude feita, né, uma atitude que tem um sentido tradicional. Né? Eu fui no piloto automático, todo mundo casa, então é normal que se case, eu vou casar um dia. Mas tem também, né, enfim, o sentido afetivo. Eu casei porque eu me apaixonei por uma mulher, por um homem, enfim, né? E então, a partir desse sentimento, eu quero estar junto, então eu quero casar. Mas tem também, né, enfim, a explicação mais racionalizante, que é em relação a valores. Então, eu sou protestante, e o protestante casa. Então, tem um valor aí atribuído. Né? Então, eu racionalizei esse casamento, mas eu racionalizei a partir desse valor. Ou seja, em determinado momento da minha vida, eu preciso constituir família. Né? Agora, pode ser também, né, um sentido racional, mas que tem a ver com uma questão econômica. Olha, vamos juntar, né, as nossas rendas, vamos morar juntos, a gente economiza nos gastos da casa
E a gente, enfim, racionaliza os nossos ganhos. Mas daí eu vou dizer, mas nenhum tipo de casamento só teve um tipo de sentido atribuído à ação. Em geral, a gente casa levando em consideração praticamente essas quatro, né, essas quatro possibilidades. Né? A gente casa pensando sim na questão econômica, enfim, né, de como isso vai ser pensado do ponto de vista da moradia, da sustentabilidade, mas também sempre tem um valor agregado. Né? Por exemplo, o Brasil é um país predominantemente cristão, e no cristianismo as pessoas casam, né? Mas tem também uma questão afetiva. Em geral, a gente casa porque está apaixonado, apaixonada, né? Enfim, tem né, enfim, um sentimento de amor pela outra pessoa, né, de carinho, de afetividade, né? Mas tem também uma questão tradicional que envolve, enfim, a nossa sociedade em geral. O casamento é algo quase que instituído. Né? Então percebam, né, que ele faz toda essa separação, toda essa classificação para depois juntar tudo e dizer esse é o mundo. Né? O mundo está assim. Né? A gente separa para classificar, mas na hora de explicar não pode deixar de considerar isso. Né? Essas ações sociais, elas vão gerar o quê? Relações sociais. Né? Então você tem 4 tipos de ação. Né? 2 racionais, 2 não racionais. Esses 2 não racionais vão gerar tipos de relação social que ele vai considerar como comunitária. E as racionais, relações sociais associativas. Qual a diferença entre essas duas relações? A comunitária e a associativa. A comunitária é baseada na tradicional e na afetiva, na ação tradicional e afetiva. Tem a ver com o sentimento de pertencimento ao mesmo grupo, né? É inspirado em confrarias, em relações eróticas, né? Comunidades nacionais, comunidades familiares. Qual é o grande exemplo de relações comunitárias que nós temos hoje no mundo contemporâneo? A família. Né? A família, em geral, é uma relação comunitária, né? Principalmente a família nuclear. Relações associativas predominam né, as ações racionais. Né? Então, são feitas por interesses racionais, né? Compromissos, enfim, econômicos de valores, né? Tem a ver com a própria lógica da lealdade com relação ao outro, né? E qual que é o grande exemplo, enfim, de relação associativa presente no mundo contemporâneo? A empresa, o empreendimento econômico financeiro, né? Então, o Weber vai dizer, esses 2 tipos de ação são oriundos desses 4 tipos de relação, são oriundos desses 4 tipos de ação social, né? Cujo os não racionais vão gerar relações comunitárias, cujos 2 racionais relações associativas. Mas o Weber também vai dizer, olha, não há relação associativa puramente, relação social puramente associativa, e não há no mundo contemporâneo relação social puramente comunitária. Porém, predomina no mundo contemporâneo as relações sociais de caráter associativo. Né? Então, esse é o percurso que eu tentei trazer para vocês aqui de como pensa o Weber. Então ele vai desemaranhando as realidades a partir de classificações típico-ideais, ele vai reorganizando isso, então ele vai trazendo explicação, mas ele vai ponderando sobre essas explicações, né? Essas ações sociais típico-ideais vão dar origem a relações sociais típico-ideais, que vão dar origem também a relações de dominação e poder, né? Que eu vou trazer nas próximas aulas. Quais são os 3 tipos de ação de dominação e poder fundamental no Weber? Né? A dominação burocrática, indireta, a dominação tradicional, né, que predomina nas sociedades tradicionais, e a dominação burocrática. São 3 tipos, a dominação carismática. São 3 tipos de ações que predominam, que estão presentes no mundo contemporâneo, cujo predomínio é a ação indireta burocrática, racionalizada, né? A dominação racionalizada burocrática. Enfim, então, basicamente essa introdução que eu queria trazer para a aula de hoje do Weber, e daí eu vou fazer, então, agora aqui o encerramento da gravação para a gente seguir no debate aqui mais intimista da nossa aula.